Olá, começando mais um episódio do podcast do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, aqui ocupando as instalações do Museu Oscar Niemeyer, transformando esse museu de arte na casa da sétima arte durante esses dias aqui de junho de 2025. Eu sou o Heitor Humberto, estou junto com a Lorane Mendes, nossa anfitriã do festival. Tudo bem, Lorane? Tudo ótimo, tudo frio, mas muito feliz de estar aqui Frio. com vocês. Nosso aquário aqui do vão livre do Museu Oscar Niemeyer, sempre com convidados e convidadas excepcionais, com histórias incríveis que você que está acompanhando tá pegando várias dicas por aí. E agora, chegando por aqui, ninguém mais, ninguém menos que Ana Souza, que é brasileira, foi criada na Holanda, Sim, isso aí. passou pelo Reino Unido, carreira construída nos Estados Unidos, olha todo esse périplo. Ela é gerente do departamento de programação e programadora da equipe de longas-metragens do Sundance Film Festival, um dos maiores festivais de cinema independente do mundo. Isso aí. Direto de Bem-vinda. Hollywood. Hollywood, aqui para nosso aquário. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, bem-vinda. É uma honra estar aqui. Pô, honra toda nossa, que legal poder contar aí com a tua presença. Você que já passou pelo festival de forma remota, Virtual, né? né? Agora está aqui como júri também da nossa mostra competitiva. Aham. Como é que tá sendo estar aqui em Curitiba e já acompanhar os filmes? Adorando, assim, a vida cultural de Curitiba é muito rica, né? É muito legal de ver isso. E o festival tem sido maravilhoso, assim, a programação tá ótima, assim, a gente vai ter uma decisão muito difícil no júri, então vamos ver. Nosso trabalho, deixar difícil o trabalho. Deixar difícil. Vai ser um desafio, hein? Você sabe também, curadora, Não, né? justamente. Então, tipo, é justamente levar o sarrafo, né? Não, sempre admirei muito a programação, então poder participar como júri é uma honra pra mim, realmente. Demais. Você mora nos Estados Unidos há muito tempo, tem Los Angeles. Sim. Como é que costuma vir pro Brasil? Vem bastante? Eu tento vir uma vez por ano, no mínimo. Esse ano vai dar 2 vezes por ano, que vai ser esse ano, né? Que é um ano especial, assim. Sim. Mas geralmente, uma vez no ano eu venho, assim, continuo tendo família aqui. E agora eu tô tentando, assim, circular um pouco mais nos festivais também, Eu assim. ia até perguntar isso, assim, se você já conseguiu dar uma olhadinha no circuito Brasil de festivais, assim, o que você já conhece por aqui? Então, o desafio para nós na equipe do Sundance é que a nossa época da programação, assim, em que a gente tá vendo muito filme, é justamente, assim, no outono estadunidense, né? Então, é bem nessa época em que tem o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo. Então, eu acabo perdendo esses festivais, porque a gente tá lá em casa vendo filmes. Eita. E a gente não viaja muito. Mas eu consegui conhecer um pouco outros festivais. Eu tava no Panorama Coisa de Cinema esse ano, por legal. exemplo, também. Então, eu tô, assim, aos poucos conhecendo os outros festivais nas outras épocas do ano. Ai, que bacana, legal. E o que você vê de principais diferenças, assim, que tem quando a gente olha o circuito de festivais, né, Sundance, Palm Springs, enfim, e festivais aqui do Brasil, né, os latino-americanos, né, mais especificamente. O que você mais nota de diferença? Isso é uma boa pergunta. Olha, eu acho que a experiência, assim, do público é muito ampla aqui, sabe? Eu vejo que é uma experiência muito inclusiva, assim, que o pessoal, assim, tá tentando trazer o público de todas as áreas, assim, sabe? Então, eu acho que tem esse convite, assim, dessa vida cultural, que é uma coisa bem estabelecida. Eu acho que tem espaços, assim, em outros países que às vezes são um pouco mais, assim, fechados, né? Um pouco mais, assim, ficam só da área do cinema mesmo. E eu acho que aqui, assim, tem esse movimento, né? Que tem um movimento mais comunitário, às vezes, de tentar trazer, assim, esses públicos para conectar com o cinema. Que acho bem legal. Legal. É que é um festival que está aqui em crescente expansão, né? E o Sundance existe há quanto tempo? 40 anos. 40 Tá anos. fazendo 41 esse ano. Festival super maduro, né? Muito legal, porque, não sei, pra mim parece um dos mais descolados do mundo. Assim, é muito bacana se acompanhar o que rola por lá. E, isso aqui ganhou, isso aqui foi indicado, né? E você consegue traçar paralelos, assim, talvez, entre o Olhar de Cinema e o Sundance. Com certeza, eu acho que tem essa questão, por isso que eu sempre gostei muito da programação aqui também, que é essa programação bem alternativa, né? Umas visões, assim, de mundo dos cineastas, assim, muito, muito interessantes, assim, bem experimentais, assim, tendo, assim, uma criatividade muito grande com os formatos, né? São filmes, assim, híbridos, documentários, que também são ficção, que também são, assim, mesclam arquivo com animação,
animação, assim, tem uns filmes, assim, muito interessantes desse jeito. E eu acho que o Sundance também procura, assim, essa visão do autor, né? A visão, assim, de quem tá por trás desse filme, que tem essa visão criativa, né? E essa visão bem independente. E muitos filmes que são primeiros filmes também, que eu acho que é uma coisa muito importante pro Sundance, e que eu vejo também aqui um pouco. Também. Ah, rola bastante essa visão lá de primeiros filmes. Primeiros filmes, eu acho que foi ano passado, foram 40% da nossa programação no Sundance que foram E tem um papel primeiros muito filmes. importante em formação de talentos, assim, pro Sim, mercado, totalmente. né? Por Isso isso. é uma vitrine também para esses profissionais. Justamente, pra gente legal. depois poder continuar acompanhando a carreira deles, né? Mas também para realmente introduzir essas novas vozes, assim, artísticas para o público, né? Legal. E como é que foi, assim, a tua carreira, esse desenho? Foi uma escolha tua de querer atuar nisso ou a coisa aconteceu? Como é que foi? Isso é uma boa pergunta. Eu tava, assim, na área de cinema. Tipo, eu tava estudando cinema, assim, mas eu tava estudando, tipo, a teoria, a crítica e tal. E daí eu comecei, assim, a trabalhar um pouco, assim, como voluntariada, assim, voluntária, né, em festivais diferentes. E eu fui me interessando por isso, assim, mas foi uma coisa que aconteceu de modo meio, assim, inesperado, assim. Eu acho que eu não tava, assim, com isso na cabeça de planejar de ser programadora ou de trabalhar na área de curadoria, tanto porque é uma área tão pequena e especializada também que eu, assim, não tinha ideia de que isso era algo, assim, que se poderia fazer, né? Então, eu meio que fui descobrindo esse mundo através dos festivais. Quando eu cheguei em Los Angeles, comecei a trabalhar, assim, como voluntária em vários festivais, fazer estágios e, assim, ao longo do meu mestrado, né? E daí eu fui conhecendo, assim, fui pro Sundance algumas vezes como voluntária, também adorei, e eu meio que me apaixonei por essa área, e foi, assim, indo por esse caminho, Que assim. incrível, porque geralmente na faculdade de cinema a galera tá naquela direção e produção, Não, tem muito disso, e tinha uma turma toda que era bem focada na produção, assim, mas eu sempre fui um pouco mais na área da crítica, assim, de escrever, assim, sobre o cinema, então eu acho que isso casa muito bem, assim, com o trabalho do curador. Eu acho. Legal. Você é muito procurada, muito visada, o pessoal manda o WhatsApp pra você, vê meu filme, porque isso deve ser muito abordada, né? É uma posição que É só uma olhadinha, Heitor, não é? Só ver, só dá uma olhadinha. Mas é uma coisa que eu acho que é muito, assim, recíproca que se diz, Recíproca, né? aham. Recíproca. Então, né? Porque a gente também tá procurando os trabalhos, né? Sim. E a gente também quer conhecer justamente os novos diretores, assim, o pessoal que tá trabalhando em curtas, que depois vai fazer longas e tal. Então, é uma coisa que a gente busca muito isso, e por isso que a gente viaja também tanto, assim, vai para os festivais, vai para os mercados, para encontrar projetos novos, diretores novos, produtores novos, enfim. Então, é uma coisa que a gente também busca. Então, o pessoal busca a gente também busca o pessoal, e é através desse caminho que a gente acaba encontrando os filmes que depois, assim, vão compor o programa, né? Então, pessoal, depois a gente passa o WhatsApp da Ana pra vocês. Tá? Vamos. Brincadeira. Super O e-mail. Então, eu tô sempre disposta a receber as mensagens. E é legal quando, por exemplo, vocês apostam em alguém, daí vocês acompanham essa carreira depois e falam, pô, Sim. aqui a gente arrasou. Com certeza. Nossa, é uma das melhores sensações, eu acho, assim. Ainda mais que, às vezes, a gente acompanha os projetos por muito tempo, sabe? Assim, tu pode conhecer alguém, ficar sabendo do projeto, daí passam, sei lá, 5 anos antes do projeto ser produzido, né? Depois é finalmente produzido, eles mandam pro festival, a gente acaba programando, e daí o filme sai bem, assim, né? Então, esse processo todo, às vezes, demora muito tempo. Mas eu queria perguntar, como é que começa essa conversa lá antes do filme estar pronto ainda? Sendo que vocês são um festival exibidor. A gente tem, assim, bom, a gente tem o que a gente chama de o nosso tracking process, né? Que é uma coisa que a gente está acompanhando esses projetos desde a parte de desenvolvimento, assim, desde a parte da ideia, né? Então, é mais assim, quando eu tô viajando, assim, conhecendo as pessoas, eu tô meio que anotando todos os projetos que elas estão me contando. Às vezes, assim, não tem nenhum roteiro completo, né? Eles estão recém, assim, começando a desenvolver a história e tal. E se é uma coisa que a gente acha que tem potencial, a gente quer acompanhar justamente. E assim, eu fico trocando mensagens, falando, e aí, já rodou? Sabe? Eu fico assim, todos os anos acompanhando, tem uma lista toda, assim, minha e da equipe toda, assim, e tem milhares de projetos que a gente tá, assim, seguindo desse jeito. Então. No radar. Caramba. Isso é muito legal de saber, né? Com certeza, esses bastidores, né, gente? É porque também pra gente é muito importante fazer esse trabalho justamente pros filmes
filmes que são fora dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, assim, o pessoal manda muito filme pra gente direto, assim, é meio, não é que seja automático, mas muita gente pensa, Sundance, filme estadunidense, vou mandar lá. Mas no mercado internacional é mais complexo, né? Tem tantos festivais, assim, internacionais grandes, Veneza, Cannes, Berlim, enfim, que a gente acaba competindo um pouco mais. Então, para conseguir esses projetos, assim, que mais legais, assim, que mais bacanas, que a gente acha assim, bem especial, a gente meio que tem que correr um pouco atrás, mais. Isso é um ponto interessante que você está falando, porque tem uma competição entre os próprios festivais Uhum. e como atrair os melhores projetos, isso né? aí. Qual que é o desafio de manter esses talentos ainda querendo estar lá? Porque às vezes acontece, beleza, antes já estive, agora já passando aqui para outro. Qual que é esse desafio? Eu acho que nisso é realmente importante, assim, a gente providenciar uma experiência muito única, né, para a equipe de produção, né, e para os cineastas que vêm para o festival. E também eu acho que tem a ver com o público que a gente pode trazer, né? E cada festival tem a sua personalidade, né? Então, pra gente, no Sundance, a gente tá, tipo, no início do ano, é uma coisa assim que meio que começa o ano do cinema independente, meio que começa assim com a gente, né? E a gente tem essa pegada do primeiro filme, do filme mais alternativo e tal. Então a gente tenta, assim, muito ficar nessa, assim, de querer mostrar os filmes que realmente são a visão daquele diretor, então, ou diretora, enfim. A gente quer, assim, realmente poder promover uma arte, assim, que tá mais desafiadora, assim, né? Legal, legal. E falando nas premiações, né? Porque, assim, Fala Festival não tem como não falar disso, né? Qual que você vê que é o papel disso para os cineastas, né? E quais são os critérios invisíveis que permeiam essa premiação nos bastidores? Mas premiação, tu diz da premiação dos filmes que já foram selecionados? Depois que o filme tá lá e tá concorrendo a prêmio, tá na programação. Olha, isso é tão interessante, assim, sendo parte do júri aqui também, é que cada júri é diferente, né? Então, cada júri vai ter a sua própria personalidade, né? Tu pode dar o critério para o júri, mas cada júri vai ter a sua própria, assim, expressão, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque um júri de, assim, jurados diferentes teria uma decisão completamente diferente de outro, né? Mas eu acho que, em geral, o papel dos prêmios é realmente para ajudar, né? Nessa circulação, assim, nesses próximos passos, depois do festival, de poder, assim, realmente dar um destaque, né, para esses filmes. Então, isso, a gente tenta, assim, de novo, ter um certo número de prêmios para ajudar com isso. Então, na nossa competitiva, por exemplo, a gente tem 10 filmes, né, na competitiva internacional, e 6 prêmios. Então, muita gente acaba levando prêmio, que é ótimo, né? A gente tenta, assim, incentivar isso também. Legal. Bacana, importante. E o que a gente já leu também, que você procura essa criatividade por trás, essa sensibilidade. Quando você assiste, assim, a obra, o que você capta também Muitas coisas, né? Muitas coisas. É legal porque é um processo que muitas vezes é muito intuitivo, né? Tu acaba vendo tanto filme que é uma coisa que, tipo, algo que é original, que tem uma perspectiva, assim, que eu nunca tenha visto antes, seja isso nos personagens, ou na temática, ou na forma em que o filme é feito, isso sempre se destaca. Eu acho que eu sempre procuro, assim, uma visão que seja algo distinto, uma coisa diferente. Isso já, assim, me pega, né? E daí, a outra parte disso é que a gente faz essa programação e essa curadoria em equipe. Então, eu acho que é sempre muito importante, assim, para um programador, eu acho que também ver o potencial de alguma coisa. Tipo, se eu vejo alguma coisa que eu acho que, eu não sei se esse filme é para mim, mas eu sei que esse filme tem potencial. Eu acho que esse filme vai ser para outras pessoas, sabe? Então, eu poder, de novo, mandar para os meus colegas, falar, olha, gente, eu acho que esse não é para mim, mas vocês deviam dar uma olhadinha, porque eu acho que tem alguma coisa aí. E daí a gente vai falando e trocando ideias e tendo esse diálogo, né, sobre o projeto. E daí o processo vai fluindo, né? Vai evoluindo a partir dali. Então, eu acho que é bom, assim, também ter essa abordagem, assim, em grupo, né? E poder, assim, trocar essas ideias em grupo. Engraçado, eu trabalhei desculpa te interromper, Imagina. em rádio há alguns anos, e aí também essa visão do mercado comercial, aí volta e meia, né, que veio mais a música independente, mas daí trabalhando em rádio você começa a entender, essa música, não é que eu gostei, mas eu tenho certeza que ela vai
funcionar muito bem na nossa programação e o nosso público vai adorar. Então. Você começa a criar meio que automaticamente não, mas você começa a entender uns filtros assim, Os né? padrões já. Então a gente sempre procura ter ter um equilíbrio, né, entre essas coisas, pensar assim, como é que o público vai receber, mas também qual que é a visão desse filme, e se for uma coisa assim difícil, isso também é algo interessante, né? Então a gente tenta equilibrar essas coisas assim da visão do filme do potencial com o público, assim. Sim, mas o que eu tava refletindo também é que, principalmente você estando no mercado americano, né? Tem uma pressão muito grande também pelo apelo comercial das obras, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é tentar resistir no festival? Justamente. Essa pressão, porque o Olhar tem um pouco essa característica, como você falou, do paralelo, né? Não, tem uma pressão muito grande e justamente a gente se encontra muito nesse lugar de estar meio que entre essas pressões, né, que estão acontecendo no mercado, tanto quanto no mercado, quanto assim em outras companhias assim e produtoras que estão nos mandando filmes e distribuidoras assim também, porque não é todo filme que chega agora no Sundance que tá sem distribuição, né? Então às vezes a gente tá olhando os filmes de Netflix, da A24, de certos estúdios da Neon, sabe? Que é legal, mas a gente sempre procura ter de novo um equilíbrio e não assim programar só filmes que já tenham distribuição. A gente tenta assim programar mais filmes que não tenham distribuição, que possam assim procurar isso durante o festival, né? Que isso é nesse sentido mais independente mesmo, assim. Então eu acho que isso é um critério importante, assim, poder saber, se a gente vai programar um filme que é da A24 é porque a gente adora o filme, acha que a visão do filme e desse diretor é independente, apesar dele já ter alguma distribuição. Mas isso é realmente essa parte do comercial, assim, é uma coisa que a gente tem muita pressão. Esse ano a gente justamente em 2025 recebeu muito, assim, eu acho que teve uma reação assim de que muitos filmes que saíram no festival, logo após o festival, não tinham encontrado ainda os caminhos de distribuição, né? E teve, eu acho que rolou um pouco de uma crítica, assim, falando, o Sundance tá independente demais. Uau! Sabe? A gente não, tipo, mas gente, mas isso é o que a gente também tá buscando, né? A gente quer também apoiar. Então, a gente quer apoiar, assim, essas visões independentes, justamente que é um cinema que às vezes é um cinema mais difícil, sabe? Então, E para um diretor, diretora, produtora brasileiro que tá aí ouvindo a gente, falando, pô, que legal essa abertura, não fazia ideia. Que caminhos ele pode começar a percorrer para vislumbrar estar numa programação do Sundance? Olha, então, a gente sempre tá muito aberto a filmes do Brasil inteiro. É raro o ano que a gente não tenha um filme do Brasil, na verdade. Acontece muito de a gente ter ou um longa ou um curta. Às vezes rola anos. Teve um ano que a gente teve 3 filmes brasileiros, que é uma coisa assim também, porque as competitivas são pequenas, né? São 10 filmes em cada competitiva, então, e do mundo todo, né? Então é uma coisa assim que é difícil e os países mudam muito, né? De ano para ano, né? Mas a gente sempre está muito aberto e muito disposto assim, fazer essa troca com... Então, eu acho que o importante é, tipo, mandar uma mensagem, justamente, assim, falar... Relacionamento. Só para construir um pouco e já ter esse meio de comunicação, né? Não é por conhecer um programador que tu vai, assim, melhorar as chances nem nada, mas é mais, assim, para já ter esse caminho aberto de comunicação, assim, com a equipe. Sim. Que eu acho que isso é legal também pra gente depois acompanhar o trabalho, assim, mesmo que o filme não seja programado, a gente sempre vai querer saber, manda o seu próximo filme, por favor, assim, a gente sempre adora ter essa troca, né, com as equipes de produção. Eu acho que nessa linha é legal também, assim, o que na tua opinião é importante para os criadores pensarem na hora de fazer essa trilha de festivais no filme, né? Que eu acho que às vezes é uma dúvida também. Sim. Como a gente falou, muitas vezes não tem uma distribuidora experiente que vai orientar nisso, e eles mesmos vão fazer. Então, o que você traz? Assim? Olha, eu acho importante, assim, pensar no público, qual que é o público do seu filme e qual que é o festival que vai combinar com o seu filme. Então, fazer essa pesquisa, né? Não é todo filme que vai passar em todo festival, porque também a curadoria de cada festival é diferente. Então, tem que fazer a pesquisa. O que é a programação de Berlim? Como é que a programação de Berlim é diferente da programação do Sundance? Por que o meu filme se encaixaria melhor em certas sessões do Festival de Berlim do que outras, por exemplo? Ou do Festival do Sundance? Enfim, assim, fazer essa pesquisa e ter essa intenção, assim, na hora de escolher os festivais que tu vai mandar, eu acho que é muito importante isso. E também, assim, continuar gerando relacionamentos, assim, e
realmente, assim, focando no filme, sabe? Focando em transformar o filme do melhor jeito que ele vai ser, assim, construir o melhor filme que você puder. E também não pensando no público, mas não pensando assim, eu vou criar esse filme para esse festival ou para esse público. Tem que focar, assim, em contar a sua própria história, né? Do jeito que você quiser. E isso vai, assim, eu acho que vai translate, né? Vai se traduzindo, né? Mais de uma pessoa já disse exatamente isso, né? Saiba qual é o seu público aqui. Em diferentes lugares do olhar desse eu acho ano que esse aqui. lugar de intencionalidade também. Por mais que tenha que ter o processo criativo livre, é legal, mas tem que ter também esse olhar de intencionalidade, né? De consciência, justamente. Para Sim. saber, assim, qual que é o festival que vai encaixar. E também para ter um pouco de estratégia, né? Porque, de novo, essa exato. coisa da estreia, quando é que o meu filme vai estrear, o que, assim, vai ser o percurso em festivais, assim, o que são os objetivos desse filme, sabe? Um documentário, assim, de impacto vai ter um trajetório muito diferente e, assim, vai querer, assim, conectar com públicos muito diferentes também, né? Então, é uma coisa, assim, de pensar, assim, bem deliberadamente em como é que eu vou chegar nesse público que precisa ver esse filme. Muito legal. E o que muda da Ana programadora, curadora, para Ana júri? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu tento, assim, abordar um pouco as coisas juntas, né? Porque eu me pego, assim, nisso, quando eu chego nos júris, assim, eu acho que eu sempre encontro alguma coisa boa em cada filme, sabe? E às vezes os outros jurados ficam tipo, não, mas você gosta de todos os filmes? E eu, tipo, não, é que eu consigo entender a cabeça do curador, né? Tipo, eu consigo entender o que a pessoa viu naquele filme, né? E o que é o potencial daquele filme. E eu gosto muito, assim, de filmes que tem muita ambição. Então, para mim, assim, mesmo que eles estão experimentando alguma coisa que talvez nem funcione, só o fato de tentar alguma coisa, eu acho que já é algo muito, muito especial e maravilhoso. Que legal. Então, eu parto, assim, desse lugar, eu acho, tentando encontrar o que é bom de cada filme e depois fazer essas decisões. Ainda bem que, assim, os festivais brasileiros que eu tenho participado, tem muito prêmio sempre, assim, sabe? Tem prêmio de tudo. Tem prêmio de som, prêmio de edição. Então, isso já ajuda, né? Porque daí, se a decisão fica muito complicada, sabe? Pelo menos vai ter, assim, mais prêmios, mais opções. Não é só um prêmio para um filme. Isso já ajuda. Eu ouvi isso de um curador esses tempos. Ele falou que a gente tem que aprender a ter mais compaixão nos festivais pelos filmes. Porque a gente estava discutindo o que era bom, o que era ruim, né? Em termos de. E é muito difícil, porque é algo totalmente subjetivo, complexo de definir. Mas é claro que, enfim, tem questões técnicas. E aí ele estava comentando isso, que tem que ter compaixão, senão não passaria filme nenhum. Sim, claro, e o processo todo, pensa assim no cineasta que botou assim, sabe, tipo, toda a vida naquilo, né? Todos os recursos que tinham. E é muito difícil fazer filme. Super difícil. E super arriscado, né? Só o fato de um filme existir é meio que um milagre, né? Tem que ganhar um prêmio já. Parabéns, você realizou o filme. Parabéns. Então. E apesar de a gente estar falando do mercado independente, essa recente redescoberta do cinema brasileiro a nível internacional, com os prêmios principalmente, né? De Cannes, do Oscar, isso também reflete num olhar diferente para o cinema brasileiro a partir da ótica independente também? Olha, eu acho que de certa forma sim, né? Eu acho que é mais reflete no sentido de que é uma coisa que fica meio vogue, né? Assim, é legal assim de ver essa energia que tá gerada em torno do Ainda Estou Aqui e tudo mais, porque eu acho que tem muita gente que tá bem interessado, a gente de fora, né? Sim. Que tá interessado no cinema brasileiro agora também por isso e tem muita atenção assim em cima do cinema brasileiro, que sempre esteve ali, que sempre teve produções assim incríveis, né? Mas eu acho que é bom assim o pessoal de fora também poder assim botar os recursos nesse cinema, assim, também poder ajudar, também recursos. E facilitar novas produções, assim, novas colaborações, assim, talvez em países que nunca tenham pensado em fazer isso, né? Sim. Então, eu acho que isso que é especial, assim, poder ver isso. E a gente tá tendo um ano, assim, de cinema independente brasileiro muito legal, assim, muito premiado, né, até agora, assim, nos festivais internacionais. E isso é um momento bem especial, assim, então eu acho que isso ajuda, né, só pra continuar gerando, né, outros projetos e outras atenções, assim, em cima desse cinema que é tão rico, né? Mas que legal você falando disso das parcerias, né? Também Sim. a gente já teve essas conversas em outras entrevistas aqui, o quanto é legal estar em contato com outros países, talvez ter essa transferência de know-how, de algumas coisas que talvez aqui a gente ainda está
desenvolvendo Ah. e procurar essas parcerias internacionais, né? Justamente. Eu queria falar um pouquinho também das mostras, né? Aqui Aham. a gente tem 9 mostras, né? Sim. E é um desafio no sentido de que são projetos com propostas diferentes, né? Aham. E também orçamentos diferentes, Aham. culturas diferentes. Ah. Como que você vê, assim, esse desafio de fazer esse encaixe também? E qual que é o papel do festival em também criar essas mostras, nomear, assim... O que você vê, assim, nisso? Nomear as mostras em que se... Em grupos, né? Agrupar elas e Aham. às vezes dar uma temática, por exemplo, e criar essas mostras com uma tradição já no festival. Por exemplo, aqui a gente já tem as mesmas mostras já há alguns anos, né? Aham. E foi criando isso. E às vezes nos perguntam, mas por que vocês não mudam? Por que vocês não criam uma mostra nova? Então, acho que, como que você vê isso, assim? Tipo, a evolução dos festivais, assim, das novas mostras. Isso. É uma coisa muito complicada, né? Porque eu acho que sempre tem a ver justamente com os recursos, né? Então, isso é uma coisa que isso tem muito nos Estados Unidos também, assim, muitas desses lugares, assim, são muito dependentes desses recursos. Então, especialmente, é um momento complexo em que, assim, a gente tem que pensar mais. Eu acho muito importante, assim, pensar o que está funcionando e continuar crescendo no que está funcionando, né? Para não, assim, exagerar e sempre querer criar uma coisa nova, a não ser que tenha realmente uma razão, uma visão para isso, né? Exato. O que tá em falta? Daí vamos ter uma resposta para criar alguma coisa para assim. Porque eu me pergunto se tem um papel social também do festival de pensar, tipo, existe uma emergência temática agora? Ou não? Isso é modismo, não faz sentido alterar toda uma programação nesse sentido, Então, sabe? Ou se não, temos que acompanhar o que é contemporâneo, enfim, não sei. Não, é interessante, e as pessoas perguntam muito pra gente também, assim, vocês buscam certos temas, ou na programação, ou buscam, assim, assim, vocês já partem dessa ideia, desse lugar, assim, estamos procurando X tipos de filmes esse ano, porque é uma coisa que tá, assim, no zeitgeist, né? Mas, em geral, a gente faz o oposto, assim, a gente meio que vê os padrões que estão surgindo ao longo do processo de programação, né? A gente vai vendo, temos vários desses tipos de filmes que estão aparecendo esse ano por essa razão, sabe? Durante a pandemia era tipo, temos vários filmes sobre o isolamento, sabe? Temos vários filmes feitos em uma locação com 2 personagens, sabe? Uma coisa assim que transformou o jeito em que as pessoas estavam fazendo os filmes, né? Então é uma coisa que é meio orgânica, assim, o jeito em que ela aparece, assim, pra gente. A gente nunca tenta abordar e procurar um tema específico. Isso meio que acontece naturalmente. Assim. Legal. Você consegue ter uma leitura do momento a partir dos filmes que estão chegando. Sim, justamente. Que loucura. E o que os realizadores estão focando, né? Então é uma coisa assim de muito da gente querer refletir o que está na cultura, né? Então é isso. Super legal. Sim. Queria saber se você conheceu o Robert Redford, já criador do anos, conheci ele uns anos atrás. Não, ele é super gente boa, né? Chefão. É engraçado porque no Sundance todo mundo chama ele de Bob. Assim, o Bob, Então, quando eu comecei a trabalhar lá, todo mundo falava do Bob, isso, Bob, aquilo. Eu falei, quem é esse Bob? Que é o Robert Redford. Ele é atuante no festival? Hoje em dia Hoje em dia ele tá um pouco mais velho, né? Ele tá um pouco mais, assim, ele continua no nosso board, né? E a filha dele também, assim, então eles estão envolvidos, certamente, especialmente ela, mas ele já tá, assim, se afastando um pouco mais, assim, faz alguns anos que ele não faz mais o press conference e tudo mais, assim, porque, justamente pela idade e tal, mas ele continua assim, a gente sempre tá com a visão dele em mente, né? E a gente vai se mudar agora, né, de Park City para Boulder também em 2027, vai ser uma mudança bem grande pro festival. E a gente também, assim, chegou nessa decisão, assim, conversando muito com ele, com ela e tal. Esse foi um processo todo, assim. Você participa também dessa construção estratégica do festival também? Sim, com certeza. Eu e a minha equipe de programação toda, assim, a gente tem um papel muito grande nisso, assim, nas direções, assim, em que o festival vai tomar, assim, mais maiores, mais estratégicas. Que impacta na atração, né, dos criadores e os filmes, enfim, os bons filmes. Tudo conectando, né? Assim, a experiência do festival, o que vai ser a evolução do festival é uma coisa muito importante. Então, a gente sempre está debatendo isso. Que
Bacana, legal. Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Claro, Ana, foi um claro. prazer falar contigo. Muito Portas abertas para você no festival sempre que você quiser vir. Obrigada. E é isso. Ô, tô aqui babando, super legal poder conhecer os bastidores ali do Sundance Festival, que a gente acompanha há tanto tempo e gosta de acompanhar os filmes para assistir depois em casa. Demais, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado pelo teu tempo aqui, tá compartilhando com a gente tudo isso. Claro. Ana Souza, aqui, programadora do Sundance Festival, conversando com a gente na programação do Olhar de Cinema 2025, aqui dentro do nosso podcast. Você continua acompanhando a nossa programação, siga nossas redes, acompanhe a gente, porque tem muita história boa pra gente compartilhar por aqui. Legal. É isso. Obrigada.